chamado de fé, chamado para religião, chamado para Umbanda. Quando foi? Como será que foi? Eu sou a Ana e vou contar para vocês como foi para mim. Tá começando mais um programa Ponto da Fé. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Como passaram a semana? Hoje aqui, começando mais um programa Ponto da Fé pelo canal Saravá Cash Oficial. Fiquei uma semaninha sem fazer o programa, devido a live mensal que a gente tem, né? O nosso programa ao vivo, que foi com o Pai Paulo. Então, na semana que a gente grava, a gente trabalha muito em cima desse programa e por isso que os individuais não aconteceram, mas essa semana já voltamos ao normal. Segunda-feira teve o programa da Pati, muito legal, que foi gravado lá no evento do Sandro Luiz, que foi a primeira feira cultural Nosso Axé. Na quarta, o programa do Marcelo também já esteve no ar, falando sobre corrente mediúnica. E hoje eu estou aqui, vou falar um pouquinho da fé, sim, tá ligado à fé o que eu vou falar, mas tá ligado ao meu começo dentro da Umbanda, como é que começou a minha história dentro da Umbanda, como é que começou essa minha caminhada. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai conversando aqui e a gente vai sentindo a necessidade de se conhecer um pouquinho melhor, né? E de dar mais informações, de vocês saberem com quem vocês estão falando, né? Assim, conhecer um pouquinho mais a nossa história, né? E aconteceu de eu ter esse questionamento num dos programas, uma sugestão de por que eu não contava um pouco da minha história, né? Então, hoje eu vou... E como ela está ligada totalmente à fé, né? A esse despertar da fé, a esse encontro com a fé, né? Eu resolvi contar um pouquinho para vocês aqui de como isso aconteceu. Bom, eu tô na Umbanda há uns 10 anos, cerca de 10 anos, e estou na mesma casa desde que eu me descobri umbandista. Na verdade, eu sempre fui muito ligada às questões espirituais, sempre gostei muito, sempre fui uma curiosa. E há muito tempo, antes de conhecer a Umbanda, na verdade eu nem sabia muita diferença de Umbanda para as demais religiões, então para mim era meio que uma coisa só, né? Mas como muito curiosa, sempre me envolvi em várias, né? Já passei pelo xamanismo, já fiz curso de Reiki, de florais, aromaterapia, sempre ligada à espiritualidade como um grande motivador, né? E há muito tempo atrás eu conheci algumas pessoas que eram do candomblé, né? Que inclusive em especial uma mãe de santo, e ela costumava dizer para mim o seguinte, que ela cuidava de mim, jogava para mim, lia, me direcionava, mas ela fazia isso porque ela gostava muito de mim, até porque era uma pessoa ligada pessoalmente, né? A minha vida pessoal. Então ela falava que ela gostava muito de mim, então que ela ia cuidar, mas que eu era uma filha da Umbanda. E aquilo para mim não fazia sentido, assim, não entendia, né? E ela sempre falava assim que na minha coroa eu tinha como orixás, Yansan e Oxum. Aí piorou, né? Entendia menos ainda. E chegava até a achar, cheguei a pensar em determinados momentos que 6 meses uma me direcionava e nos outros 6 meses a outra. Mais ou menos assim, aquela coisa de 6 meses uma toma conta, na outros 6 meses é a outra. E assim foi por muito tempo, alguns trabalhos, às vezes bem domésticos, né? Que acontecia, alguns trabalhos espirituais em que, por algum motivo, eu participava. Sempre quem dava
trazendo um guia ali, dizia a mesma coisa. Ah, você, se colocar a mão na sua cabeça, você roda, você tem as 7 linhas. E eu absolutamente não sabia, não entendia nada, pouco estudo, poucas informações e disponibilidade do assunto faziam com que a gente fantasiasse um monte de coisa e até tivesse muito medo. Eu já cheguei em algum momento aí até sair correndo com medo de que me acontecesse alguma coisa, né? Mas enfim, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, os caminhos foram nos trazendo outras pessoas, novas informações. E há cerca de 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez, né? Uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande irmã, uma companheira de vida, companheira espiritual. Através do trabalho a gente se conheceu. Tô falando da Paty Setai, que também tem um programa aqui no canal, assim como eu. Hoje, além de irmãs de fé, de irmãs de casa, ainda somos parceiras nesse projeto do Saravá Cast, que pra gente é um projeto muito especial, não é só um programa no YouTube. É sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, sobre as nossas crenças, sobre as nossas aquilo que acreditamos ser como verdades, né? E através dela, que já era um bandista, já frequentava a Irmandade Espiritual Recanto do Amor, a casa onde eu iniciei na Umbanda e estou até hoje. E através dela que eu cheguei até lá. Eu costumo dizer, porque todo mundo diz, né? Você, na religião, independente de qual seja, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Eu costumo dizer que eu cheguei no momento de dor, no momento de grandes desafios, mas levada pela mão do amor. Então se tornou muito mais fácil, né? E foi muito incrível que no dia que eu cheguei nessa casa, que eu fui acolhida, que eu fui recebida apenas como uma assistente, né? Uma pessoa da consulência, que ninguém sabia quem era, a não ser a Paty. Foi incrível. Aconteceu algo assim, inacreditável com a pessoa que me atendeu, com o médium que me atendeu pela primeira vez, pelas coisas que foram dito, pelas coisas que aconteceram e como foram acontecendo de lá para frente, né? Bom, eu fiquei nessa casa durante um ano como consulência, indo constantemente nas giras, assistindo, fazendo tratamento, o Marcelo também. Depois de um ano, nós começamos a fazer curso de teologia. E depois de um ano fazendo curso de teologia, nós fomos convidados a entrar na corrente mediúnica da casa. E na corrente mediúnica eu comecei como Cambone, todos devem saber, e para quem não sabe, o Cambone é o elo entre entidade, médio de incorporação e o Cambone. Essas 3 forças se unem para que o trabalho possa acontecer. A entidade precisa do médio como um aparelho de comunicação, né? Como se fosse o veículo, e o Cambone vai estar entre os dois para poder fazer a interpretação, o entendimento do que está acontecendo ali, transmitir os recados, principalmente para a linguagem do consulente, quando esse não está muito familiarizado com as coisas como são ditas, e principalmente da sustentação no trabalho, né? O médio de incorporação precisa estar muito firme, muito equilibrado, com as suas firmezas, seus banhos em ordem, e o Cambone também, porque ali vai existir uma conexão entre entidade, médium de incorporação e médium Cambone. Bom, durante 4 anos eu fui médium Cambone da casa, né? Trabalhando principalmente, a maior parte do tempo que eu trabalhei como Cambone foi com um dirigente da casa, com o pai Paulo. Foi o maior período, né? Antes dele, a primeira pessoa que cuidou do meu desenvolvimento ali e a quem eu pude auxiliar era a mãe pequena da casa. Um grande beijo se ela estiver nos vendo aqui.
é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, o nome dela é Cláudia, talvez algumas pessoas aqui que assistam conheçam, e quem não conhece, só para vocês saberem, é uma pessoa maravilhosa. E durante um tempo eu fui cambone dela, depois ela precisou se afastar um pouco e aí fiquei com o pai Paulo durante esses 4 anos, que eu costumo dizer que eu fui lá fazer faculdade, né? Fui realmente. A minha preocupação não era em incorporar, não era do atendimento, muito pelo contrário, eu queria ver muita coisa, conhecer muita coisa, aprender muita coisa e achava que o meu momento não era ainda de ser um médio de incorporação. Então, durante 4 anos, eu fiquei ali ativamente sendo campone, aprendendo, lendo, estudando, fiz teologia de Umbanda, fiz cursos de vivência, fiz desenvolvimento mediúnico, até que com 4 anos já, não lembro exatamente o tempo, eu fui coroada como médio de incorporação na casa, onde a minha chefe de coroa é a vovó Catarina da Cachoeira, assim que ela se apresentou para mim e veio em sonho me confirmar isso, né? Me dizer que esse era o ponto, e depois pude confirmar isso também com o seu Gumberamar, que é o guia-chefe da nossa casa, que também me confirmou. E aí começou o meu trabalho de atuação como médico de incorporação também, né? É engraçado que eu falei um pouquinho para vocês ali atrás que quando essa mãe de santo dizia que eu tinha Oxum e Yansan e eu não conseguia entender nada, né? E aí, por que eu tô falando isso aqui agora também? Porque na Umbanda eu tive esse despertar. A fé sempre foi algo que eu tive muito forte comigo. Eu sempre tive fé e sempre acreditei que as coisas realmente que a gente manda para o universo, existe a lei da ação e da reação. Aquilo que você manda para o universo, ela reverbera para você e você vai perceber isso, né, de alguma maneira. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pede ao universo, né? Como diz o ditado, ele pode nos atender. E assim, na Umbanda tudo começou a fazer sentido na minha vida, porque lá eu entendi o que era essa questão da minha coroa, o que é essa questão da mediunidade, como é que os orixás atuam na nossa vida. E, inclusive, se esclareceu essa questão de 6 meses uma, 6 meses a outra, ou uma brigando com a outra para ver quem ia tomar conta da minha coroa. Que, gente, imagina, né? Que o orixá tem tempo de ficar brigando para tomar conta da coroa de alguém. Não é isso, e na Umbanda eu pude ter essa resposta. E na verdade, assim, eu tenho meu orixá ancestre, que é Oxum, meu orixá de essência, meu orixá de criação da minha existência. E hoje, nessa encarnação, eu trago Yansan de frente com Ogum de Juntó. Então, isso é o que forma a minha coroa, o meu ori, nesta encarnação. E Oxum vai estar sempre aqui porque é a minha essência. Então, percebe que como isso faz sentido na vida da gente, né? Quando você se encontra com o seu chamado, com a sua religiosidade de fato, as coisas se encaixam, porque até então nada fazia sentido. Eu ia aqui, eu ia ali, eu fazia isso, fazia aquilo, estudava. Muito importante dentro da espiritualidade tudo que eu aprendi. Antes de chegar na Umbanda, eu também passei pelo kardecismo durante um bom período. Eu me encontrei dentro do kardecismo também, até porque me trazia explicações, me trazia sentido para várias coisas que a gente passa na vida e que muitas vezes você fala: o que acontece? O que é isso? Que vida é essa, né? E o kardecismo foi muito importante na minha vida para me dar essa base da fé, essa base de saber que existe algo além, que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E depois, entrando na Umbanda, tudo aquilo que eu aprendi antes, tudo que eu vi antes, se encaixou, exatamente eram as peças que faltavam no meu quebra-cabeça.
Hoje eu sou umbandista, estou umbandista, não sei se é até o fim dessa minha jornada ou se algo muda lá na frente, a gente não tem essa certeza, né? A gente vai vivendo, vai se entregando, vai cada vez mais criando esse elo de confiança com a nossa espiritualidade, fortalecendo cada vez mais a nossa fé e se colocando à disposição da espiritualidade para que através de nós também possamos fazer a caridade, possamos chegar em quem precisa, podemos levar uma palavra de conforto, de carinho, de acolhimento. E a gente só faz isso porque a gente sentiu isso. Porque é muito difícil você acolher quando você não é acolhido. É muito difícil você transmitir algo em relação à fé quando você não sente isso dentro do seu coração, quando isso não brotou de dentro para fora ainda, né? E hoje eu posso assegurar para vocês, assim, foi uma grande descoberta. Talvez você que está aí me vendo falar aqui, que ainda tem essa dúvida, né? Se permita sentir, se permita ir em lugares, conhecer, ouvir. Às vezes não está na Umbanda, às vezes não está no Kardec, às vezes não está na Igreja Católica e às vezes não está em nenhum desses lugares. A sua espiritualidade tem um outro tipo de conexão. O que você precisa é permitir que ela aconteça, é saber o quanto ela é importante para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual, se religar com o sagrado em algum momento da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua existência material, na sua existência espiritual. A sua vida toma uma outra direção e por mais dificuldades, por mais obstáculos que aconteçam, você consegue encontrar resposta, você consegue ter sentido na vida. Então, hoje o que eu queria falar para vocês um pouquinho é sobre isso. Dentro do ponto da fé, falar disso que me liga à Umbanda, ao meu sagrado, à minha espiritualidade, contar um pouquinho da minha história para vocês. Enfim, e gostaria muito que vocês interagissem aqui comigo, me falassem em que momento vocês estão dessa descoberta, se vocês já frequentam, já estão, já têm essa ligação em algum lugar, se vocês não têm ainda, se tem alguma dúvida, se vocês buscam alguma resposta, se eu puder ajudar de alguma maneira, ou com o que eu conheço, e se eu não puder, eu não conhecer, buscar dos meus mais velhos, aqueles que têm mais experiência, para trazer aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Também deixar um recadinho, domingo agora estreia um novo programa aqui no canal, muito legal, o nome dele é Giro da Umbanda. É um programa que a gente gravou primeiro lá na Feira Cultural, Nosso Axé. Então, muitas entrevistas com pessoas muito legais. E esse vai no ar agora, nesse domingo, às 20h30. E continuem curtindo o nosso canal, se inscrevendo, assistindo os programas, interagindo, tirando dúvidas, nos trazendo novas informações, esclarecendo às vezes algo que a gente não conseguiu levar até vocês da maneira que vocês entendem, né? Mas assim, é muito importante a participação, compartilha, deixa um like, enfim. Continuem com a gente aqui, que está sendo muito bom participar disso e essa interação com vocês. Muito obrigada mais uma vez, por mais uma semana. Que o Pai Maior derrame sobre nós bênçãos, confiança, alegrias, para que a gente possa continuar nessa jornada. Um grande beijo, muito axé.